Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Mateus 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Fala através do teu servo, que eu diminua para que tu cresça, para que tu possas abençoar a vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Assim como o Filho do Homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu quero falar com você hoje a respeito do serviço cristão, de servir a Deus. O serviço a Deus, ele traz um princípio de tamanha envergadura para as nossas vidas, que abrem portas inimagináveis para as nossas vidas. É algo muito bom, agradável diante dos olhos de Deus. E eu quero, com a palavra de Deus e os princípios bíblicos, mostrar para vocês pessoas que tiveram experiências no serviço cristão e eles foram extremamente abençoados com isso. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A inteligência bíblica é a única capaz de não permitir com que o ser humano se autodestrua devido aos seus princípios milenares, que têm transcendido o tempo e têm abençoado muitas pessoas por onde passa, e é exposta àqueles que aceitam a palavra de Deus. E interessante que Jesus Cristo, ele fala que ele não veio no mundo para ser servido, mas ele veio para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. Porque as pessoas ali, elas estavam perguntando: Jesus, eu quero ser o maior, eu quero assentar do teu lado, eu quero ficar do teu lado direito, quero ser o teu braço direito, eu quero aparecer, eu quero ficar numa posição de destaque. Isso é típico do ser humano. A gente quer aparecer, a gente quer estar nas vitrines, a gente quer ser reconhecido, e às vezes, em especial o brasileiro, gosta sempre às vezes de dar um jeitinho. E o Senhor Jesus, ele estava mostrando para as pessoas que esse é um pensamento do mundo. O pensamento com o estilo do mundo dessa terra é você querer que as pessoas sirvam a você. Eles estavam pensando que eles ficar do lado de Jesus faria com que as pessoas iriam servir a eles. E Jesus estava mostrando para eles que o reino de Deus é totalmente diferente, que o reino de Deus não é para a gente ser servido, mas é para a gente servir. E Jesus, ele estava mostrando ali que o poder dele, o grande poder de Jesus, ele era concernente ao seu serviço. As coisas aconteciam na vida de Jesus, não é porque ele queria ser servido, não é porque ele era servido, mas porque ele servia ao seu próximo. Ele estava dando a sua vida, ajudando o seu próximo. E a Bíblia fala que nós precisamos pensar nos outros antes de nós mesmos, para ajudarmos as pessoas a conseguirem avançarem, a fluir, encorajar isso, se tornar um círculo. Outro vem, te ajuda, te encoraja, te empurra para você ir para frente e você conseguir vencer. Havia uma briga entre os discípulos, um querendo ser maior do que o outro, um querendo o espaço, um querendo mandar no outro. Eu falei assim: não é isso, o reino de Deus não é dessa forma. Isso acontece no mundo, lá fora as pessoas, elas agem assim. Lá fora elas querem se dar bem uma em cima da outra, elas querem chegar primeiro, elas querem ser as primeiras, mas aqui no reino de Deus é diferente. Aqui no reino de Deus você ajuda o seu próximo, você serve o seu próximo, e aí sim você vai alcançar aquilo que você tanto deseja para a sua vida. Você vai alcançar paz, você vai alcançar alegria, você vai alcançar justiça na sua vida. Aqui fora nós temos
aquela ideia de que uma pessoa que serve são pessoas mais humildes, as pessoas, aquelas mais simples são as pessoas que servem, que têm que servir. É uma coisa meio que medíocre você servir aos outros, você ajudar os outros que têm que te ajudar, os outros têm que te servir. E Jesus, ele faz diferente, ele lava o pé dos seus discípulos para mostrar a humildade. Às vezes nós pensamos que essas pessoas humildes é que tem que fazer o grosso, e Jesus falou assim que não, nós temos que dar exemplo. Se nós queremos que as pessoas façam, nós façamos primeiro, porque a Bíblia fala que Deus, ele concede graça ao humilde, mas ele resiste ao arrogante, aquele que se acha melhor do que os outros, aquele que se acha que é o bom da boca, que ele não tem que fazer algumas coisas. Às vezes nós vemos na igreja o sujeito, não, eu quero pregar a palavra, mas quando fala para poder a pessoa pegar e fazer uma limpeza, a pessoa ajudar a recepcionar uma pessoa lá fora, as pessoas não querem. Não, às vezes eu quero cantar. Ainda bem que isso não acontece aqui na igreja global, né? Só ir para fora, em outros lugares aí. Aqui o pessoal é bênção pura, sem mistura, não é verdade? Mas Deus dá graça ao humilde. E o poder de Jesus Cristo, ele se aperfeiçoava no serviço a Deus, às pessoas. E a gente começa a perceber por meio da palavra de Deus os benefícios de servir. Jesus, ele mostra para nós, e aí a gente começa a aprender algumas coisas com esses princípios do serviço. Nós vemos, por exemplo, em Josué, no capítulo 24, Josué capítulo 24, no versículo 15, olha só o que diz a palavra de Deus: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, o Senhor, escolha agora quem vocês irão servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais agora. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É uma loucura o que Josué estava dizendo para as pessoas: vocês precisam escolher quem vocês irão servir. Se vocês vão servir o Deus dos seus antepassados, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, ou se vocês vão servir o Deus dessas terras, o Deus dos amorreus, esses deuses que não faz tudo o contrário, deseja tudo o contrário daquilo que o Deus de Israel, ele quer que você sirva. E a Bíblia fala que o Deus desse mundo, desse século, é Satanás. Pessoas que querem viver uma vida de autossuficiência, achando que não precisam de Deus. Pessoas que querem viver arrogantes, pessoas desprezando umas às outras, pessoas se achando que é melhor uma do que as outras, pessoas achando que estão imputáveis, que podem fazer de tudo, fazer o que é certo, fazer o que é errado, deixar de fazer o que é certo, inverter os valores. É um estilo de vida do mundo. E nós tínhamos esse problema lá atrás, e Josué estava dizendo para as pessoas: vocês precisam tomar uma decisão na vida de vocês, quem vocês irão servir. Se vocês servirem a Deus, vocês precisam obedecê-lo. E eu abro um parênteses para dizer aqui que nós só temos a escolha para decidirmos quem nós iremos servir. Ou você serve a Deus, ou você vai servir Satanás. Ou você vai ser servo de Deus, ou você vai ser servo de Satanás. A Bíblia fala, Jesus ele diz assim: ó, não, aprendei de mim que o meu jugo ele é suave. Aprendei de mim que sou manso, sou humilde de coração. Se você quer um jugo suave, vocês venham até a mim. Agora, se vocês querem viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida pesada, uma vida de dificuldade, vocês continuam vivendo a vida de vocês sem uma direção.
porque eu não vou poder interferir na vida de vocês, mas o inimigo da alma de vocês que querem levar vocês para o inferno, esses vão entrar na vida de vocês e vão fazer vocês escravos. O jugo dele é pesado, o jugo de Satanás é pesado, porque Jesus denunciou que ele veio senão para matar, para roubar e para destruir. Ele quer matar os nossos sonhos, roubar a nossa paz e destruir a nossa família. Josué falou assim: vocês devem escolher quem vocês vão servir, mas eu faço o seguinte, eu e a minha família, nós iremos servir ao Senhor. E aí ele começa a servir a Deus, ele começa a servir a Deus de todo o entendimento dele, de toda a sua alma, de toda a sua força, e Deus começa a abençoar, porque Deus abençoa aqueles que o servem. Deus, ele quer que eu e você venhamos a servi-lo, para que as bênçãos de Deus sejam liberadas em nossas vidas. Cada vez que você comete um ato de serviço para Deus, Deus estará tendo a possibilidade de abençoar a sua vida, estará liberando bênçãos sem medidas na tua vida, assim como foi Josué. A Bíblia diz que todos os dias que Josué ele lutou, ele venceu todas as batalhas que ele teve para frente. Só perdeu uma batalha para os moradores de Ai, porque não consultou a Deus, porque não serviu a Deus, não foi buscar adoração. E a Bíblia fala para nós servirmos e adorarmos a Deus, consultarmos a Deus antes de nós tomarmos as nossas decisões, antes de nós fazermos as nossas escolhas, para que a gente não venha perder as batalhas da vida. E Josué, ele faz o seguinte, ele começa a adorar a Deus, ele começa a servir a Deus. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Você precisa entender o porquê que você está aqui nessa terra. Qual é o propósito de Deus? Por que você nasceu no ano que você nasceu? Por que você está aqui? Haviam milhões de espermatozoides lutando pela vida, e esses milhões ficaram para trás. Somente você venceu. Por que você conseguiu vencer? A Bíblia fala que Deus, ele te chamou ainda informe do ventre materno, porque Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Ele quer que eu e você venhamos realizar algumas coisas boas para essa humanidade, que foi para nós fazermos. Ele fala: eu e a minha terra, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. As pessoas têm dificuldade de servir a Deus, mas elas serviam a Satanás. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas religiosas, e as pessoas, antes delas virarem crentes, a pessoa faz de tudo. Elas, se precisar andar de joelho daqui, faz uma promessa, anda de joelho daqui na cidade, anda alguns metros, anda quilômetros, fazendo dificuldade, anda lugares longínquos para poder ir para a religião deles, para a igreja deles. Mas quando a pessoa vira crente, não quer fazer nada na igreja. A pessoa quer apenas cruzar os braços, receber a bênção e ir embora. Aproveitam da graça de Deus, mas Jesus está mostrando que há um benefício ainda maior. Você não serve a Deus para receber a bênção, mas você é abençoado porque você serve a Deus. É uma gratidão de Deus para a tua vida, porque você está se comprometendo com a obra dele. Jesus falou assim: eu estou indo para o Pai, mas todo o poder foi dado a mim. Agora vocês vão, façam discípulos, batizem pessoas, pregam o evangelho, expulsem os espíritos malignos, façam de tudo, continua servindo ao Senhor. Aí a pessoa vira crente: não, eu não quero, eu não posso, eu tenho meus compromissos. Eu não deu para fazer. Não deu, não. É porque você não colocou prioridade. As coisas de Deus não são prioridades na tua vida. O serviço não é prioridade. Porque se você tiver que sair, eu vou te entregar R$1 milhão lá em São Paulo, a pessoa se vira e vai lá em São Paulo. Pode estar com o mundo acabando, a família pode estar passando por
qualquer situação difícil. Mas se tiver 1 milhão disponível para você, vai até de bicicleta, você vai a pé pedindo carona no meio da rua ali, na BR, para você chegar no outro dia em São Paulo. Por quê? Não é que as pessoas não podem fazer, não é porque não deu para as pessoas fazer, é porque as pessoas não colocam prioridade em algumas coisas da vida. E Deus está falando que se nós colocarmos prioridade no seu serviço, nós iremos ter benefícios por isso. Deus ele não vai ficar devendo favor para ninguém. Há um benefício em servir a Deus, há um benefício em nós fazermos algo que Deus deseja que nós façamos. E a Bíblia diz mais, que aquilo que Ele pede para você fazer, que quando você faz além, Ele fala que Ele vai abençoar além. Se Ele te pede para você caminhar 1 milha, alguém pede para você caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Deus fala para você não fazer apenas o que é devido, mas que você faça além, porque as pessoas que elas fazem além, elas serão muito mais abençoadas por Deus. Nós perdemos oportunidades nas nossas vidas porque nós deixamos de cumprir alguns princípios de Deus para as nossas vidas. A pessoa serve a Satanás lá no mundo, fica servindo, fica altas horas nas baladas, bebida caindo para o chão às vezes, mas elas não têm coragem de passar um tempo com Deus, não tem tempo para vir e adorar a Deus. Quantas reuniões de orações que nós estamos aqui nas quartas-feiras, cadê os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade? Mas se fosse para um baile, para uma festa, ficaria a noite toda, mas para adorar a Deus encontra resistência, existe dificuldades. Josué falou assim: eu e a minha casa nós serviremos a Deus, seremos gratos ao Senhor, nós faremos tudo o que precisarmos para agradar o coração de Deus. E não é porque eu quero receber nada em troca, mas vai ser espontâneo, automático, as bênçãos de Deus na minha vida, por conta do meu serviço ao Senhor. Porque Ele diz que aquele que serve, ele vai estar em uma posição de destaque, porque tem ajudado pessoas, porque tem ajudado vidas. Mateus capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor. O poder de Josué, gente, que foi um homem tão extraordinário, foi por conta do serviço dele. Você imagina se Cristo não tivesse servido? Ele fala assim: eu não faço nada de mim mesmo, eu estou aqui a serviço do Pai que me enviou. Será que nós estaríamos aqui? Será que nós teríamos recebido a salvação? Será que o nosso nome estaria escrito no livro da vida e nós poderíamos passar toda a eternidade com Deus, se Cristo não tivesse servido? Não, eis-me aqui, eu vou servir, eu vou lá, eu vou pagar o preço, porque eu amo isso. É serviço, é amar, é adorar, é servir. Será que se Josué não tivesse servido ao seu líder Moisés, será que estaríamos hoje aqui? Será que teríamos o que nós temos hoje? Mas esses homens, eles decidiram servir a Deus. O que dava poder para esses homens era o seu serviço a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, assim diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a 2 deuses, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e irá desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas também querem viver uma vida devassa lá no mundo, lá fora. Quer vir para a igreja, bater o cartão, mostrar que veio, traz a sua Bíblia, mas lá fora tem um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que você não pode servir a 2 deuses.
Se você servir ao Deus de Israel, você vai desagradar a Satanás, o Deus desse século, aquele que quer levar sua alma para o inferno. Não tem como você agradar dois deuses. Eu vou agradar a Deus, mas o diabo também não é ruim. As coisas dessa vida, ela é boa também. Eu vou deixar de viver as coisas boas dessa vida, a minha idade, a minha juventude. A Bíblia fala: jovens, sejam fortes. Sejam fortes, lembra do Senhor no dia da tua mocidade. Aquele dia Deus vai chegar e vai perguntar para você: você lembrou de mim no dia da tua mocidade? Como foi naqueles dias que você tinha força, que você tinha energia, que você poderia me servir? Como foi? Me diz aí, conta para mim o que você fez. E você vai contar, e depois vai passar naquele telão tudo aquilo que você fez, toda a tua história, todo o teu serviço a Deus. Talvez você serviu a dois deuses, você servia a Deus, você vinha na igreja, mas você também vivia uma vida devassa, contrária à palavra de Deus. Aqui você ouve, mas lá fora você pratica coisas diferentes daquilo que Deus está te ensinando, está te pedindo. Porque se você está aqui hoje é porque foi Jesus que te chamou para estar aqui. Que Ele falou: vocês não vieram aqui porque vocês quiseram, mas eu que chamei vocês. E eu vos nomeei vocês, para que vocês aprendam, vá lá fora, ensine aos outros, dê fruto, e os frutos que vocês derem, vocês ajudem eles a amadurecer, para que eles permaneçam para sempre. Não tem como servir a Deus e servir o dinheiro. Tem gente que eles querem servir tanto ao dinheiro. Eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas eles estão vivendo, não vem na igreja. Mas por que não vem na igreja? Você não tem tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu dinheiro lá fora. E olha que Deus, Ele falou assim: ó, em 6 dias vocês trabalharão e no 7º vocês irão descansar. Ele fala assim: ó, tudo bem, isso faz, mas pelo menos um dia você precisa reservar esse dia para se santificar, para adorar, para me buscar. E isso falava na lei, e hoje nós estamos vivendo da graça, pelo amor. Quem é maior, a graça ou o amor? Desculpa, quem é maior, a lei ou o amor? A pessoa fala: eu amo Jesus. Não fazia pela lei e não faz pelo amor. Pessoas não têm tempo para Deus, mas às vezes são pura egocentrismo dessas pessoas, ganância deles, e é incompatibilidade com a vida cristã. Você tem os seus sonhos, tudo bem, a Bíblia fala: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Vai ter um tempo que você vai encontrar os teus sonhos dentro dos sonhos de Deus, porque Deus é fiel. Deus, Ele te chamou, Ele quer que você exerça influência mesmo, Ele quer que você rompa, Ele quer que você vença, Ele quer que você esteja numa posição de destaque, porque quanto maior a posição de destaque você tiver, mais pessoas você poderá influenciar, levar a sua mensagem. Mas o que você não pode é deixar de servir e adorar o seu Deus em detrimento dos teus desejos. Nem necessidade não é, são desejos, achando que os desejos podem me proporcionar felicidade. A felicidade, ela é diferente do prazer. Prazer é com dinheiro que você vai conquistar, mas agora a felicidade é nos pés do Senhor, que vai entregar, porque Ele é a paz, Ele é a felicidade, Ele é a alegria, Ele é a justiça. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10, assim diz a palavra do Senhor: ordenou-lhe então: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram.
No versículo 8 diz assim ainda: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e os seus esplendores. Sabe o que Satanás ele faz? Ele leva Jesus para o alto do monte e fala assim: Jesus, está vendo os reinos desse mundo? Pertence a mim. Está vendo as riquezas? Está vendo os prazeres dessa terra? Pertence a mim. O que você acha? Se você quiser essas riquezas, se você quiser essas coisas boas, os prazeres dessa terra, só precisa fazer uma coisa: você só precisa me adorar, prostrar diante de mim, que eu vou te entregar tudo isso. Sabe o que Jesus ele pegou e falou assim: não, Satanás, adorar e servir é somente ao meu Deus, é somente a Deus. E aí diz a palavra, no versículo 11, no versículo 10, então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que veio os anjos e o serviram. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem gente que está pelejando, vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Sabe por quê? Porque Satanás está na vida dessas pessoas. O mal está destruindo as vidas dessas pessoas. E às vezes elas pegam e chegam na igreja, pede oração, fica pedindo para um, para outro, assim: ora por mim, para que eu possa ficar livre disso. E sabe o que a Bíblia está mostrando para nós ali? Que Satanás ele vai vir para querer pegar e se apossar da nossa vida, vai querer vir para poder destruir os nossos sonhos, para matar a nossa paz, roubar a nossa paz, destruir a nossa família. Mas você terá autoridade para mandar o mal embora da sua vida, isso que está te assolando, que está te causando tanto sofrimento, quando você fizer duas coisas: quando você adorar a Deus e você servir Ele de todo o seu coração. Porque a Bíblia fala que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não ficar adorando a Deus em mentira e engano, apenas para que as pessoas fiquem vendo. É apenas rótulo, mas não tem essência dentro dela. Ah, eu sou de Deus, eu sou cristão, mas por dentro está puro sepulcro caiado, está podre, não tem nada, está oco. E Deus ele está nos mostrando através da sua palavra que o diabo ele saiu quando Jesus falou assim: ó Satanás, eu não quero os prazeres do mundo, eu quero é servir a Deus, o meu Pai, e eu quero apenas Ele adorar. Tem pessoas que estão adorando aí pessoas. Não, eu adoro fulano de tal, se fulano de tal morrer, acabou a minha vida. Tem pessoas que estão adorando os seus bens. Não, eu adoro meu carro aqui. Quantos relacionamentos que não foram terminados por conta de briga, de ciúme da esposa e o esposo por conta do carro. Quantos pais que não magoam os seus filhos porque às vezes esbarra no carro, arranha o carro. Pessoas estão destruindo umas às outras por conta dos recursos financeiros. Ao invés de produzir, querem se apossar daquilo que o outro tem conseguido. Quantas pessoas que não têm afastado umas das outras por conta de heranças e bens materiais, porque estão adorando mais a criação do que o Criador. E aí elas têm encontrado dificuldades para que o mal se aparte das suas vidas, porque Jesus nos mostrou a forma de que Satanás sai, de que o mal saia, bata em retirada das vidas dos seres humanos. É quando eles decidem adorar somente a Deus e servir somente a Deus, aí ele bate em retirada. E o versículo 11 diz: assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos para servir. Olha que coisa maravilhosa! Aquela pessoa que adora Deus em espírito e em verdade, não apenas de boca, da boca para fora, mas
eles têm um caráter, têm um compromisso, têm uma atitude de servir a Deus. E essas pessoas servem a Ele. O que eu posso servir? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para que pessoas possam vir a Deus, vir ao Senhor Jesus, para que pessoas possam ter paz nos seus corações? O que eu posso fazer? A Bíblia diz que o mal vai sair, vai embora. Você vai poder dizer: mal saia, bata em retirada, Satanás sai em nome de Jesus, e ele vai sair. E depois que o mal sair, que Satanás sair, diz a Bíblia que veio os anjos para servir a Jesus. E nós aprendemos que quando Satanás sair, o mal sair, os anjos virão para te servir. E a Bíblia diz que os anjos trabalham em benefício daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que coisa linda! Se tão somente nós formos adoradores e serviçais do Senhor Jesus. É apenas cumprirmos princípios bíblicos e as nossas vidas serão transformadas. Às vezes as pessoas querem coisas místicas, querem uma oração que resolve o problema. Eu digo aqui, como eu disse em outras oportunidades, você vem aqui, eu expulso o espírito maligno ele sai e ele vai embora. E aí depois, quando você chega lá, você continua fazendo as mesmas coisas, ele pega e volta. E a Bíblia diz que ele volta, vê a casa limpa, adornada, e ele traz mais 7 com ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Porque essas pessoas não entenderam. Como eu não entendia anteriormente, às vezes só fazia expulsão dos espíritos, mas não fazia libertação, que é cuidar das pessoas e fazer as pessoas entender que o diabo ele sai definitivamente da vida das pessoas quando as pessoas passam a adorar e servir a Deus. E aí você fica livre, e você ainda tem o benefício dos anjos trabalhando em favor da sua vida, porque você vai servir e os anjos vão te ajudar. Marcos 16, 19, a Bíblia fala que os discípulos iam e o Senhor ia ajudando eles em todas as suas obras, cumprindo a palavra que eles falavam de Deus. Agora olha só o outro princípio do serviço a Deus. Livro de Ruth. Eu estou mostrando para vocês aqui pessoas que serviram a Deus e que elas foram beneficiadas, foram gratificadas, recompensadas pelo seu serviço e adoração a Deus. Nós falamos de Josué, nós falamos dos discípulos, nós falamos sobre Jesus, e agora eu quero falar sobre Ruth. Ruth no capítulo 1, no versículo 14 ao 18 diz assim, a palavra: ela pranteava outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe disse, despediu dela, porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Ao que Ruth respondeu: não insista comigo, Noemi, para que eu não te abandones e não deixe de te seguir, pois aonde que quiseres ir, eu irei, e onde que você repousar, eu ali estarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que você morares, eu também morareis. Eu haverei de ser sepultado no mesmo lugar que você. Que o Senhor me castiga como lhe aprouve, se por algum outro motivo que não seja a morte, eu me separar de ti. Então Noemi compreendeu quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, por isso não se opôs mais a ela. As bênçãos do Senhor, ela tem um compromisso triplo na nossa vida. Você precisa fazer 3 alianças: alianças de servir a pessoas. A segunda aliança, você servir a um povo, a uma nação.
E a terceira aliança é você servir ao seu Deus. Ruth era nora de Noemi e mais órfã, e eles foram para um país porque estava passando um momento difícil em Israel, e eles foram para aquele país vizinho de Israel. E chegou lá, morreu o marido de Noemi, morreu o filho de Noemi, 2 filhos de Noemi, um casado com Orfa e o outro casado com Ruth. E ela ficou viúva e sozinha numa terra estrangeira. E ela falou assim: o que eu vou fazer agora? Ela falou assim: eu já sou velha, eu não vou conseguir mais casar e ter filho. Então eu vou despedir vocês, vocês voltem para a terra de vocês, vocês voltem para os deuses de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra de origem, minha cidade natal, o meu país de origem. Orfa pegou e chorou muito, uma das noras de Noemi, chorou muito, falou assim: não, eu não gostaria, mas eu não quero ficar solteira, eu quero não ficar viúva, solteira para sempre, eu quero casar novamente, quero viver minha vida. Agora Ruth não, Ruth falou assim: não, eu não vou largar você, Noemi, eu vou caminhar contigo, aonde você for eu irei, aonde você repousar eu repousarei, aonde que você estiver eu estarei contigo, quero ser sepultada junto com você, só a morte que vai separar nós duas. Eu vou estar contigo aonde você... Mas você vai ficar comigo, eu não tenho como mais gerar mais filho para que você case. Não tem problema, eu quero estar com você, eu faço aliança com você, aonde você estiver eu vou junto. E Ruth decidiu servir a Noemi, e pela decisão de Ruth, Ruth foi abençoada, porque eles chegam em Israel e havia um desastre terrível, Israel estava passando uma necessidade terrível, mas só que naquele lugar, Ruth e Noemi encontram com um homem chamado Boaz, que esse homem era parente delas, e naquela época você tinha oportunidade, direito de você casar para manter a descendência, e aquele homem Boaz, ele agradou de Ruth, e ele chamou Ruth para ser a sua esposa. Para nós resumirmos, porque a história é longa. Ruth casa com Boaz, e a Bíblia fala que ele era um homem rico, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Emelec, o esposo da falecida Noemi. Aqui o nome era Boaz, e era valente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus está esperando o serviço das nossas partes, para que Ele possa liberar as suas bênçãos na nossa vida. Tem gente que chega aqui e quer receber a bênção. Deus, eu quero ser abençoado, mas a pessoa não quer fazer nada para ser abençoado, não quer servir, não quer plantar. E a Bíblia fala que você vai receber aquilo que você planta, você vai colher aquilo que você planta. Se você não colhe nada, como é que você vai? Se você não planta nada, como é que você vai colher? Ruth, ela pegou e foi lá e falou assim: olha, eu estou aqui na pobreza eu vou caminhar contigo. Se você dormir no relento, eu vou dormir no relento junto contigo, mas eu vou te ajudar, eu vou te servir. Só a morte que separa, você agora é minha mãe. E Ruth ajudou aquela mulher. Ruth pegou e ficou lado a lado com ela, e chegou lá, e não é que Noemi tinha um parente solteiro, rico, influente e valente naquela terra? Sabe o que aconteceu? Deus abençoou Ruth, Deus abençoou aquela mulher, ela ficou rica, ela ficou próspera, e ela pôde cumprir algo que Deus havia planejado para a vida dela. E tudo por quê? Às vezes tem pessoas que gostam de ficar presas ao passado, mas sabe quem que era a sogra de Ruth, irmãos? Aí nós passamos por uma outra pessoa que serviu a Deus e foi abençoada. Às vezes você pode estar na miséria, você pode estar na maior desgraça, mas se você começar a servir a Deus e adorar a Deus, você vai ser abençoado por isso. Sabe quem que era a sogra de Ruth? Era nada mais, nada menos do que Raabe. Vocês se lembram que Raabe era uma mulher prostituta,
Era uma mulher da vida que servia aos deuses lá daquela terra, de Canaã. Mas chega um momento que ela pega e fala assim: eu vou servir a Deus, eu vou amar esse Deus. Ela ouve falar, ela fala assim: eu vou servir a esse Deus, eu vou adorar esse Deus. E chega alguns espias na cidade de Jericó, e ela pega e acolhe aqueles espias, e ela ajuda aqueles espias, serve aos espias, servem a homem de Deus. Tem gente que fala assim: não, eu só sirvo a Deus, e por isso que às vezes não vem para a igreja, não quer pegar cargo, não quer fazer nada dentro da igreja. Porque não, eu sirvo a Deus. Mas Deus, Ele usa pessoas para fazer a sua obra. Primeiro, compromisso com Deus, compromisso com pessoas, compromisso com Deus, compromisso com uma nação, com uma geração. Raabe decidiu servir a Deus, e ela falou assim: eu vou cuidar de vocês, 2 espias, porque se os inimigos pegassem aqueles 2 homens seriam mortos. Mas aquela mulher resolveu servir a Deus, proteger e esconder aqueles 2 homens. Falou assim: ó, vai, mas não me deixe, lembre de mim quando vocês invadirem essa terra. Raabe, aquela prostituta que todos desprezavam ela, só queria aproveitar dela, ela pega e é resgatada pelo povo de Israel. Ela é abençoada. Agora ela gera Boaz, que casa com Ruth, e daqui a pouco da descendência de Boaz, a descendência de Ruth, vem o rei Davi e vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação chega às nossas vidas. Tudo por conta de uma atitude: servir a Deus e adorar o Senhor. Agora eu quero que você coloque-se de pé e você faça a sua decisão. Qual é a atitude que você vai tomar? Você vai ser uma pessoa que sirva a Deus, que adore a Deus e veja as coisas extraordinárias acontecer na sua vida? Você veja o impossível acontecer, você veja o mal sair da sua vida e chegar anjos usados por Deus para que possa te ajudar a fazer a sua obra nessa terra, cumprir a sua trajetória de vida nessa terra? Feche teus olhos.